Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. Se eu estiver ouvindo barulho de patins pelo chão, ela é passeando, tá certo? Então, tô aqui hoje pra trazer pra vocês o resumo das minhas leituras de junho, tá certo? O junho foi um mês assim bem mediano em quesito de leituras. Eu li 8 livros esse mês, tá certo? Assim, na verdade, 6 livros e 2 volumes de mangá, então... Assim, é um 8 meio arredondado, digamos assim, né? Já que mangá é uma coisa menorzinha, mais fácil de ler, tá? Mas então, sem mais delongas, vamos lá aos livros desse mês, tá? Esse mês, se eu não me engano, eu li a maioria em livro físico. Foram 3 livros físicos, um audiobook. 3 livros físicos, um audiobook e 3 e-books. Porque os mangás que eu li foram em e-books. Então, vamos começar com o primeiro livro que eu li, que foi o audiobook. Porém, eu gostei tanto do livro que eu comprei a edição física. E eu estou falando do Know My Name, ou como é o título no Brasil, Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller, tá certo? Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca. E eu comprei aqui a edição em inglês dele porque eu amei tanto o audiobook desse livro que eu precisava da versão física dele pra poder marcar todas as minhas passagens favoritas e tal, porque eu já digo que foi a minha melhor leitura do mês e com certeza é uma das minhas melhores leituras desse ano, tá certo? Esse livro é uma autobiografia da Chanel Miller, no qual ela fala sobre o ataque que ela sofreu nas mãos de Brock Turner em 2015 e todas as consequências que esse ataque trouxe para a vida dela, a traumatização que ela sofreu durante todo o período do julgamento, tal, tudo isso, como ela lidou com a sentença dele, que foi aquela sentença assim, estapafúrdia, dele só receber 6 meses porque ele era um jovem tão promissor, apesar do que fez com ela, sabe? Tudo isso. E esse livro é uma carta aberta para todo mundo que já sofreu com abuso sexual, com trauma sexual, tal, que passou por uma coisa similar do que Chanel passou. E até pra quem não passou, mas que conviveu com quem passou, tal. É um livro assim incrível. Eu chorei do começo ao fim com ele, tá certo? Eu estava ouvindo esse audiobook em posição fetal no sofá, chorando até umas 11 da noite, porque eu li ele em um dia só, tá? Eu estava lavando o prato e chorando ouvindo esse audiobook. É uma história assim extremamente crua, que fere você, mas que ao mesmo tempo mostra como ela conseguiu sair daquela situação e pegar a vida dela de volta, sabe? Ela conseguiu sair da sombra de ser apenas uma vítima e voltar a ser Chanel Miller, ser uma pessoa. Tanto que esse é por causa disso, o nome do título do livro ser Know My Name, que é Conheça Meu Nome, em inglês, e no Brasil ficou Tem um Nome, né? Que durante o processo ela estava lidando muito com o trauma dela, então ela não quis expor a identidade dela, ela só expôs depois do processo já concluído há algum tempo. E fala sobre tudo isso no livro, assim, sensacional. Se você tem estômago e saúde mental suficiente pra isso, eu super recomendo esse livro, porque é uma das melhores autobiografias que eu li nos últimos anos, sem tirar nem pôr. É incrível. Eu vou inclusive reler esse livro pra poder marcar tudo que eu quero marcar aqui, porque assim, falas que são maravilhosas. A mulher escreve muito bem e soube lidar com o trauma dela de um jeito assim incrível. E outra coisa sensacional foi que o audiobook que eu li é narrado por ela mesma. Então você sente tudo assim de um modo mais cru, exatamente porque é a própria autora, é a pessoa que passou por tudo aquilo narrando o que aconteceu na vida dela, sabe? E sensacional, super recomendo. E eu até pensei em fazer uma resenha separada sobre ele, mas eu não sei se vocês teriam interesse em uma resenha mais a fundo dele e tal. Mas é uma história sensacional. Depois dele, eu li um e-book, que eu já tinha começado a ler em maio e terminei agora em junho, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tá certo? Que eu acho que é um livro que muita gente já conhece, é um livro nacional brasileiro. E é um livro curtinho, 200 páginas e tal, mas que virou notícia esse ano porque foi proibido em algumas escolas do Rio Grande do Sul, tá certo? Por um motivo completamente estapafúrdio, que a diretora lá, direitista bolsonarista, deu pra tirar esse livro da escola. Mas é um livro que é quase tão impactante quanto Chanel, só que completamente diferente do Chanel, porque enquanto Chanel trata sobre questões de vítimas de abuso sexual e violência contra a mulher e tal, o livro de
O Jefferson trata de um modo meio fictício, tá certo? Sobre questões de raça, sobre racismo, sobre ser negro no Brasil, especialmente no sul do Brasil. Nesse livro a gente acompanha o nosso narrador protagonista, que é Pedro, que é um jovem de 20 e poucos anos, negro, que mora no Rio Grande do Sul e que recentemente perdeu seu pai. E no livro, Pedro faz uma análise da vida do pai dele, indo e voltando no tempo, assim, de quando o pai era criança até o pai adulto e tal. Não tem uma história muito linear, a gente vai e volta, uma hora tá nos olhos de Pedro, outra hora tá nos olhos do pai dele e tal. Às vezes nos olhos da mãe de Pedro também, pra construir essa história de, tipo, quem era o pai de Pedro, como é que ele chegou naquele momento de ter aquela morte, assim, tão trágica, e o porquê daquela morte trágica, sabe? É uma história, assim, incrível. É um livro super curtinho, mas que eu demorei a ler porque tem passagens que são mais pesadas nele, mais cruas, assim. Não, assim, de ser uma coisa gráfica, tá? Mas é uma coisa que faz você pensar e faz você sentir que não é tão confortável, porque a realidade de uma pessoa negra morando no sul do Brasil não é confortável de jeito maneira, ainda mais quando você é uma pessoa pobre, que é o caso do pai de Pedro, né? E assim, é um livro muito, muito bom. Eu entendo agora porque todo mundo fez um burburinho quando esse livro saiu, que eu não li quando ele saiu, só li agora, né? E realmente entendo, e é um livro sensacional, que eu recomendo de olhos fechados pra todo mundo, tá certo? Depois dele, eu li esse moço aqui, que é What the River Knows, da Isabel Ibáñez, certo? Esse livro saiu no final do ano passado aqui na gringa, esse ano vai sair no Brasil pela Editora Arqueiro. Ele é o primeiro volume de uma série de romantasia, e é um livro que todo mundo compara muito com a Múmia quando ele tava pra sair e tal, porque ele se passa no final do século XIX, e nele a gente segue Inês Oliveira, nossa protagonista, que é uma jovem socialite de Buenos Aires, certo, na Argentina, cujos pais desapareceram durante uma expedição pelo Egito, e ela fica encasquetada que descobriu o que aconteceu com os pais dela e acaba fugindo pro Egito pra ir atrás disso e se mete em várias confusões por causa disso, e conhece também um inglês assim charmoso no meio do caminho, então, né, as comparações com a Múmia são meio que inevitáveis. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse livro não está nada perto do clássico cinematográfico dos anos 90, que é a Múmia, tá certo? Pelas comparações com a Múmia, por ser um livro assim que a própria Rebecca Ross, a autora de Divinos Rivais e tal, recomendou, eu fui com outras esperanças pra esse livro e quebrei minha carinha, porque eu passei tanta raiva com esse livro, minha gente, mas tanta raiva com esse livro. Não exatamente porque a escrita dele é ruim, porque a escrita dele é boa, a autora tem uma prosa legal, mas a protagonista, nossa queridíssima Inês Oliveira, meu Deus do céu, eu queria saculejar essa mulher a cada 2 capítulos. Porque, tudo bem, eu entendo que ela cresceu sendo sem contato assim com o mundo de verdade, porque era riquinha, não sei o que. Mas, minha senhora, burrice não. Ela tem aquele problema que eu tenho muito com protagonistas de romantasias atualmente, que é a mulher burra e que se apaixona automaticamente pelo primeiro macho que vê na frente, com um sorriso bonito, sabe? Eu fiquei tipo, ok, esse romance não faz sentido nenhum pra mim porque vocês se conheceram outro dia, já estão aí puxando uma asa pro outro, mas vocês não têm nada semelhante, além de que, vocês gostam do Egito, sabe? Não colou pra mim esse romance. O personagem, que é o mocinho, que é o Whitford, ele até tem um protagonista interessante, masculino e tal, pra ser mocinho, mas o fato que eles já estavam fazendo, assim, meio que juras de amor no primeiro livro, não colou pra mim, tá? Isso não é nem spoiler, porque é uma romantasia, você já espera que isso vai acontecer. E eu não sei se eu vou continuar essa série, eu realmente não sei. Eu peguei o primeiro livro porque ele veio na caixa de dezembro da Fairy Loot, mas eu não sei se eu continuo essa série não. Talvez eu continue se chegar os outros livros da minha biblioteca, que eu não sei se vai ser uma duologia ou uma trilogia, vai ser uma coisa assim. E o segundo livro já tá pra sair agora, esse ano, inclusive já foi anunciada a capa, vou deixar aqui a capa do segundo livro. Mas eu não tô muito animada por continuar essa série não, porque passei raiva demais com essa protagonista. A verdade é essa. Se quiserem uma resenha mais a fundo de What the River Knows, só dizer aqui nos comentários, certo? Depois eu li mais um e-book, tá certo? Então não foram 3 e-books, foram mais e-books. Foram 4 e-books que eu li esse mês. 4 e-books. Por que eu botei 3 livros físicos, 4 e-books, 7, e um audiobook, 8, realmente.
a matemática não estava matematicando. Mas sim, o segundo e-book que eu li esse mês foi a tão comentada, tão falada A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent, tá certo? Que é antes de Forte Wing barra Quarta Asa estourar na internet, era a romantasia, tá certo? Que todo mundo falava no BookTok, no BookTube, no BookGram e tal. Só se falava desse livro. Eu tinha tentado ler ele ano passado, mas por algum motivo eu não consegui passar do 4º capítulo. E agora eu tentei de novo esse ano. E eu finalmente terminei de ler ele e eu curti pra caramba. Foi um livro que eu gostei muito. Eu dei 4.5 estrelas mais ou menos pra ele. E ele é uma romantasia que eu gostei porque, primeiro, a mocinha não fica burra ao conhecer o mocinho, que assim, já tá à frente da 90% das romantasias que eu li esse ano. Gosto assim. Não é insta-love, tá certo? Então eles não se apaixonam assim que se vêem. Eles tipo, você é bonito, gosto do que vejo, mas tenho minhas prioridades aqui ainda, sabe? Então curti isso. Tem meio que um romance banho-maria na história, pá, eu gosto. E o foco da história não é exatamente o romance, então que eu nem considero esse livro tanto romantasia, assim, ele é mais uma fantasia com toques de romance pra mim. E o foco da história realmente é as questões políticas, é as questões do conflito que tá rolando lá, dos jogos vorazes da deusa da morte lá que tá rolando, que é o Kejari. O Kejari, que é o concurso que ela entra lá, os jogos vorazes vampirescos que ela entra lá pra tentar ganhar o favor da deusa e poder se tornar uma vampira sem ter que passar por todo o ritual de tentar ser transformada em vampira, o que poderia levar à morte dela e tal, pá. E a nossa protagonista é uma humana, que é Oraya, o nome dela, que foi criada pelo rei dos vampiros Nightborns, que é Nascidos da Noite, né? E ela quer se tornar uma vampira como o pai adotivo dela, tal. Só que o pai não quer arriscar tentar transformar ela, porque uma parte das pessoas que são transformadas não sobrevivem à transformação. E ela vai lá tentar bater de peito com não sei quantos vampiros, mais de 50 vampiros nesse concurso, pra tentar ganhar o favor da deusa da morte e ser transformada em vampira. E, assim, eu curti muito a escrita da autora. Tem alguns pontos que não fazem sentido, porque de repente Oraya foi adotada há 15 anos, de repente foi há 20, tipo, algumas coisas na linha do tempo da autora não batem. Mas eu não sei se é porque essa edição que eu li é a edição em inglês do Kindle Unlimited, eu não sei se essa edição foi a que foi revisada quando ela conseguiu o contrato com a editora, porque esse livro originalmente, a trilogia na verdade, originalmente foram lançados como publicações independentes, e depois ela conseguiu um contrato com a editora e conseguiu relançar os livros tal, de modo convencional. Então eu não sei se tem diferença, depois eu vou procurar saber se tem diferença entre a versão do Kindle Unlimited com a versão que tá aí nas livrarias. Mas eu gostei muito da história, eu curti a personagem Oraya, tipo, o final não me surpreendeu nada, é um final que eu já via, tipo, que era o que ia acontecer desde a metade do livro, mas mesmo assim é um final que faz sentido e que combina com o rumo que a história estava tomando, então eu curti isso, tá certo? A editora não tentou fazer nada, assim, escabroso pra tentar inovar. Eu curti que ela, tipo, eu tô indo por esse caminho, é óbvio, mas ao mesmo tempo é um óbvio que faz sentido para a história que ela está construindo. Eu só senti um pouco de falta, assim, de mais construção do mundo ao todo, porque tem algumas coisas no mundo que você fica, tipo, ok, porque os vampiros que são Nightborn têm 2 raças, enquanto os outros vampiros têm só uma raça e tal. Alguns pequenos detalhes que não fazem sentido, mas eu gostei muito da série e vou continuar a série, tá certo? Já pretendo começar o segundo livro da série esse mês. E depois dele eu li um outro que também é série, que foi Two Twisted Crowns, que é a continuação de Uma Janela Sombria, tá? Da Rachel Gillig. Eu sempre tenho problema com o sobrenome dela, dessa autora. Mas esse aqui é o segundo volume da duologia da Shepherd King. O primeiro livro acabou de sair no Brasil, pela editora Out, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui a capa brasileira. Esse aqui é o segundo, que talvez só saia no final desse ano, começou ano que vem no Brasil, porque eles ainda não deram data pra quando esse aqui sai. Mas, minha gente, essa série alugou um triplex na minha cabeça, porque eu não dava nada por ela. Quando eu vi ela sendo comentada nos últimos 2 anos, tava tipo, tá, é mais uma série de romantasia, coisa assim. Não tava muito empolgada, não tinha botado fé nela, mas quando eu li o primeiro livro,
Eu paguei minha boca, porque é sensacional. Eu amei essa duologia, tá certo? Eu vou fazer uma resenha mais a fundo dela. Eu não vou falar muito desse segundo livro, porque assim, qualquer coisa que eu falar dele é spoiler do primeiro livro, porque ele realmente é tipo, qualquer coisa que eu comentar sobre aqui é spoiler, a não ser o fato que Elsbeth e Ravin continuam na saga pra tentar juntar as 12 cartas da profecia e tirar a maldição, digamos assim, que paira no reino deles. Mas é sensacional, eu adoro esse livro. Eu gostei muito do final, apesar de eu ter que eu quisesse que o final, tipo, tivesse um pouquinho mais, durasse um pouquinho mais. Não só porque eu queria um pouco mais de explicação pra algumas coisas, mas também porque eu queria mais tempo com esses personagens. Porque eu gostei muito dos personagens dessa história, tá certo? É uma duologia sensacional. E eu não botaria ela como romantasia, muita gente chama ela de romantasia, mas pra mim, assim como A Serpente e as Asas Feitas de Noite, é uma história que é uma fantasia que tem um romance também, mas o romance não é o foco principal da história, como acontece em 90% das romantasias. Então, tipo, existe realmente uma história, a autora realmente tem uma ideia do que tá fazendo, não é só a fantasia tá acontecendo de plano de fundo para o romance. Não, aqui realmente a gente tem uma história e eu adorei esse livro. Então eu super recomendo se estiverem procurando uma história de fantasia meio dark, assim, pra começar a ler esse mês. Uma Janela Sombria, que é o primeiro livro, tá super recomendado. E depois de Two Twisted Crowns, toda vez eu enrolo minha língua nesse nome, eu peguei outro livro, que também é uma continuação de série, que também é uma fantasia, mas que é um rumo completamente diferente, que é uma fantasia muito mais cozy, muito mais aconchegante, muito mais fofinha, muito mais engraçada, que assim, eu estava me segurando para não dar risadas altas no escritório enquanto li esse livro na hora do almoço, tá certo? Que é House of Many Ways, ou como é o título no Brasil, A Casa de Muitos Caminhos, da Diana Wynne Jones. Esse daqui é o terceiro livro da série O Castelo Animado, tá certo? E nesse livro a gente segue Charmaine Baker, uma jovem adolescente que é muito própria. Tipo, ela foi criada pela mãe dela pra ser própria, ela não faz nada que não seja próprio, que não seja digno, que não sei o que. A mãe dela não deixa ela nem lavar as próprias roupas. A menina não sabe nem como se lava prato, porque a mãe dela quer que ela seja uma menina própria, uma menina digna, não sei o que não faça vergonha à família, basicamente. Só que Charmaine, por si mesma, se pudesse, passaria o tempo todo com a cara enfiada dentro de um livro. Ela vive grudada com livros, o prazer da vida dela é ler, e o sonho dela é poder trabalhar na biblioteca real do reino, tá certo que ela mora. Só que a vida dela meio que se complica um pouco quando ela precisa ir cuidar da casa do tio-avô dela, o tio-avô William, que é o bruxo real do reino, tá certo? E ela vai lá cuidar dessa casa, só que essa casa é uma casa incrivelmente mágica, cheia de portas que dão em lugares inesperados, que dão em outros caminhos, por isso a Casa de Muitos Caminhos. E ao ir para essa casa, ela acaba encontrando várias coisas inesperadas, se metendo em altas aventuras e tendo sua vida mudada para o resto da vida, e encontrando, assim, uma família de bruxos que vai ajudar o reino dela, que é uma família, assim, já conhecida para as pessoas que lerem a série. É uma família que anda com o demônio do fogo encangado com eles, sabe? E é sensacional, tipo, pra mim, o máximo de ridicularidade que eu já vi How Pendragon fazendo foi nesse livro, e eu estava me estourando de rir com as ridicularidades de Howell nesse livro, porque chef's kiss, maravilhoso. E por último, os últimos dois livros que eu li esse mês, que foram 2 volumes de mangá, foram o volume 1 e 2 do Mr. Villain's Day Off, que, se eu não me engano, sai no Brasil agora, esse mês inclusive. O volume 1 com o título O Dia de Folga do Sr. Vilão, se eu não me engano. Vou botar aqui a capa brasileira pra vocês verem, mas ele tá pra lançar esse mês, eu vi. E minha gente, se você precisa de uma leitura só pra lhe fazer rir, só pra lhe animar, uma coisa rápida, que você em 2 horas vai ler, vai se divertir, vai ficar com o coração quentinho, eu recomendo Mr. Villain's Day Off, tá certo? Nessa série a gente segue o nosso vilão em questão, que é só chamado de O General, tá? Ele é um ser de outro planeta que veio pra Terra junto com o seu esquadrão de guns, eu esqueci o nome que se dá pra o pessoal que trabalha pro bandido em português, mas tudo bem. Que veio pra Terra pra tentar dominar a Terra em prol do seu planeta e tal. Pra combater ele a gente tem um grupo de Rangers, tá certo? Basicamente um Super Sentai, um Power Rangers da vida que luta contra eles.
Só que esse nosso vilão, apesar de ser um vilão assim super malvado, que quer conquistar a Terra, destruir os humanos e tal, ele tem uma coisa muito séria na vida dele, que são os seus dias de folga. E nos dias de folga dele, ele não pensa em trabalho, ele não quer saber de trabalho, ele não quer saber de brigar com Rangers, ele só quer saber de apreciar pandas, comer comida boa e poder relaxar. E assim, é incrível, é super fofo. Tipo, você vê ele no zoológico tirando 1000 fotos dos pandas e tal, e não querendo conversa com os Rangers. É maravilhoso, é super fofinho. Eu adorei esse mangá. Eu vou continuar a série, são 6 mangás até então, é a série. Eu já tô com o 3º volume no meu iPad, porque eu peguei na biblioteca pra ler, então eu vou ler o 3º volume desse mês. E já tem anime, tá certo, desse mangá. O anime tá disponível no Crunchyroll, acho que tá disponível no Crunchyroll Brasil também. Eu sei que aqui na Europa tá, mas eu vou confirmar se tá no Brasil ou não e boto aqui embaixo pra vocês. Mas também o anime é super fofinho, super gostosinho e eu recomendo muito, tá certo? Então, se vocês quiserem uma coisa fofinha, leve pra ler, Mr. Villain's Day Off é perfeito pra isso. Mas então, pessoal, essas foram as leituras que eu fiz no mês de junho. Não foi assim um mês assim, meu Deus, excedi o meu número de leituras, mas foi bom, tá certo? Foi na média pra mim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês leram em junho, qual foi o seu livro favorito desse mês, tá certo? O meu, como eu disse, foi o Eu Tenho o Nome, da Shanna Miller. Esse livro aqui, meu Deus do céu, sensacional, vou levar pra vida. E me conta aqui o que vocês leram, me conta também o que vocês pretendem ler agora, nesse mês de julho, tá certo? Eu já tenho uma mini TBR feita, eu prometo vou postar ela no Instagram, tá? Essa minha TBR de julho, os livros que eu, assim, estão nos meus planos para ler esse mês, não sei se eu vou ler eles ou não, mas estão nos planos. Mas é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, tá certo? Me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita ou inscrito. Me segue nas minhas redes sociais também pra ver as bastantes do canal e poder interagir mais comigo, porque eu tô sempre mostrando no Instagram o que é que eu tô lendo naquele dia e tal, o que é que eu tô fazendo da vida. E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá certo, criaturinhas? Então, até mais, tchau!